Oi, turma, bora lá? Divaldo Franco, Joana de Ângeles e Mundo Regenerado, capítulo 26. Estamos chegando na reta final desse livro, hein, turma? Nesse capítulo 26, o tema é autoiluminação. Diversas vezes surpreendeste sob a ação nefasta do desânimo, coagido por estranhas energias molestas que teimam em vencer as tuas resistências. Quem nunca, né? Pensamentos inabituais de desencanto e reflexões desagradáveis insistem em instalar-se em tua casa mental, numa conspiração perversa de subversão de valores espirituais. Então ele fala aqui, né, que a gente tem aqueles desânimos, aquela vontade de parar com tudo, insistente, né? Às vezes é um mal-estar, a gente está com uma gripe à vista, aí a gente não dá muita importância. É só hoje, o corpo tá ruim, o pensamento não tá muito legal, né? Só que aí insiste no segundo dia, terceiro dia, você vai trabalhar mal, você não quer conversar com as pessoas. Dás-te conta de que outras mentes estão tentando invadir-te o comportamento e percebes equívocos não comuns em tua conduta. Então aí você começa a ficar irritadiço, você começa a arrumar encrenca, ou então você quer isolar. Aqui e ali identificas erros e uma leve cortina de fumaça parece ensombrar as tuas alegrias. Aí você já começa com aquela história. Mas eu fiz isso, eu nem sabia, né, que eu era capaz de fazer isso. Poxa, falei aquilo para aquela pessoa, magoei aquela pessoa sem querer, né? Caramba, tô fazendo coisas assim que não é de mim, por que eu tô fazendo isso? Olha como o negócio é devagarinho. Conheces Jesus e está identificado por ele para o ministério de amor e de luz. Nada obstante, não tens correspondido como deverias aos ensinamentos que conheces e amas. Duas alternativas estão na pauta desses acontecimentos: depressão e obsessão, trabalhando para o mesmo desiderato, ou seja, para a mesma aspiração, que é imobilizar-te. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, você vai recebendo aquelas intuições negativas, você vai aceitando aquilo. Como eu falei, às vezes parece um mal-estar de gripe. Hoje eu tô afim de ficar deitado, não tô afim de fazer nada. Aí se joga num sofá, tá? No outro dia, meu corpo tá doendo, não tô bem. Vai trabalhar amargurado, vai conversar com as pessoas amargurado, ou então não quer conversa, ou se vai conversar, agride sem querer. E nessa daí vai virando uma bola de neve, aonde o final das contas é onde o teu inimigo quer te levar, ao contrário do que Jesus te espera, né? Quer te levar à depressão, que é uma tristeza absoluta, que você não vê, né, nenhum tipo de motivo para viver. A depressão, ela te leva para isso. O final dela é esse aí. E, infelizmente, eu caí em determinado momento da minha vida nesse patamar aí de achar que minha vida não tinha mais sentido, né? Deixei de ser filha, deixei de ser mãe, deixei de ser professora, e aí depois não deu certo o relacionamento, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Só que eu não tava com esse sorriso no rosto, não, né? Foi bem complicado, e eu nunca tinha entrado numa dessas, então eu posso dizer que é bem complicado mesmo. Aquilo podia ser meu, e podia também ser de um obsessor? Podia. Mas eu não quero ficar jogando culpa em obsessor. Porque mesmo que seja um obsessor, mesmo que seja algum inimigo, algum cara que não gosta muito de mim lá do outro lado, e eu devo ter muitos, porque aqui eu tenho, então, do outro lado, né? Quem é a Patrícia, sabe Deus. Então, assim, eu não gosto de culpar o obsessor, mesmo que exista aí no meio desse caminho. Porque se existe é porque eu dei brecha. Porque o obsessor, aquele que te deseja mal, se ele percebe que você está andando na linha, que você está fazendo as coisas certas, que você está fazendo as coisas de acordo com Jesus, ele não vai te perturbar. Ele vai até tentar, mas não vai achar brecha, ele cansa, ele vai embora. Ele vai querer fazer isso com alguém que seja mais fácil. Então ele não vai ficar perdendo tempo de cutucar quem não vai dar trela para ele, né? Então assim, eu gosto de jogar culpa em mim mesma. Se aconteceu o fato de eu entrar numa depressão, a culpa foi minha.
E se a gente parar para pensar, a culpa é nossa mesmo, não é que a Patrícia gosta de se autodestruir, não. Porque Jesus disse que a maçaneta do coração está por lado de dentro. E é a gente que abre. Então, o que é que você está abrindo? Para que você está abrindo? Eu abri para um monte de coisa ruim. Então, pensar. A gente tem que pensar. Todo aquele que se dedica aos ideais nobres experimenta momentos de tal porte, ora influenciado pelos desencarnados infelizes, noutros instantes pelo organismo em desgaste ou cansaço. Os profetas, os místicos, os santos e mártires da verdade, os médiuns abnegados, os heróis do bem, todos experimentam sinais da noite escura da alma. Eu conheço um bocado de gente que tentou fazer o bem e tenta, apesar das dificuldades, e sofreu problemas físicos, problemas mentais, espirituais, emocionais, porque a gente carrega uma carga negativa na mão. Eu falo a gente porque como professora eu carregava uma carga negativa tão grande na mão. Era aluno que vinha estuprado, aluno que foi molestado, não chegou nos finalmente, aluno que já era nóia, aluno que estava entrando para o mundo do crime. E meus alunos tinham de 7 até 10 anos. Então, para não ter que parar no 5º andar do servidor, que é o lugar dos loucos lá de professor, eu tive que segurar firme. Só que bateu na pele, né? Veio o problema físico. E eu tive amigos, não professores em geral, mas amigos de todos os tipos, que trabalhavam numa casa espírita, que era exímio naquilo, que se dedicava pra caramba e entrou em depressão. Tive amigos que passaram para outros, como que eu posso dizer? Para outros desafios, saíram completamente fora do desafio que eles tinham se comprometido, porque aquilo estava fazendo mal para eles. Questão da cabeça. Outros que tiveram que pedir aposentadoria por invalidez, porque o trabalho trouxe a loucura, ao receio, ao medo, à fobia. Tem um outro nome que eu tô tentando lembrar aqui, gente. Crise de ansiedade. Pois é. Mas aí eles vão falar assim, cadê a justiça de Deus que deixa todo mundo que é bom ficar ruim? Eu escutei um menino outro dia falar para mim no Uber, né? Eu e minhas histórias de Uber, logo vou fazer um livro de Uber. O menino falou assim, essa doença da senhora, eu não tô entendendo direito, mas parece que é como se fosse uma morte mais rápida, tal. Eu falei, né? Não deixa de ser, porque meus músculos estão indo embora, ué. Aí ele falou assim, mas Deus não vai deixar a senhora ir embora, não, porque a senhora é uma pessoa alegre. Eu falei, filho, não é assim, né? Mas ele não pode permitir que uma pessoa boa vá e outra ruim fique aí. Tem tanta porcaria aí no mundo. Eu falei, filho, você não sabe quem eu sou. Hoje, eu sou uma pessoa sorridente, eu brinco e tal, mas vai saber o meu passado, gente. E eu nem quero saber também, não. Se a gente tem que passar, vamos passar e resignação é tudo. É fácil. Mas se tem que passar, vamos passar, ué, né? Bom, enfim. A gente vê que pessoas do bem normalmente se lascam. E pessoas do mal se lascam também. É que a gente pensa que não, mas se lascam muito mais. Por quê? Porque nós estamos num planetinha de prova e expiação. Então aqui ninguém veio a passeio. Nós vamos ter um momento bom, tem que fazer por onde acontecer? Fato. Mas grande parte do tempo é prova, são testes. E ai da gente se não passar neles, senão a gente retoma. Só que agora, como a gente está estudando esse livro, a gente sabe que a gente não vai retornar aqui. Nesse planetinho, que está ficando um planetinha maravilhoso, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos para um outro inferior ou igual ao estágio que a Terra estava. Ranger de dente, que vai ser uma beleza. Então, a gente sabendo disso, o nosso ideal nesse estudo é o quê? Evoluir, aprender, correr atrás para que a gente continue aqui. Pelo menos a minha intuição é essa, a minha vontade é essa. A minha intuição, não falei errado, minha intenção é ficar aqui. Não vai ser nessa encarnação, eu vou ter que desencarnar, óbvio, né? Que eu já tô dobrando o cabo da boa esperança, o corpo já não tá rendendo muita coisa,
vou ter que descartar esse corpo, pegar um outro mais bonitinho, novinho e voltar. E espero em Deus com mais saúde, né? Aí sim eu vou falar para ele, você, por favor, alivia aí, que a outra encarnação foi pesada, né? Mas é um trato comigo e ele lá. Mas muitos de nós vamos ter que passar por isso. Questão de saúde mental, espiritual, emocional, física, nós vamos ter que passar. Não adianta ficar se queixando quanto a isso, né? Eu não peço a Deus em dia nenhum da minha vida, tira isso de mim, eu só falo para ele, me ajuda a segurar a bucha, que às vezes é pesada, né? Eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, vamos lá. Ninguém que atravesse a sublime experiência da reencarnação, voltado para os objetivos nobres, sem que seja visitado pela amargura, pelo vazio existencial, por situações equivalentes. Todos nós vamos passar por situações ruins, todos nós. Não tem ninguém que passe pela Terra e fale, eu vivi uma vida maravilhosa. E foi tudo maravilha de verdade. Maravilhosa, talvez pelo ponto de vista e avanço espiritual dessa pessoa, que mesmo nas situações ruins, ela via aquilo como algo bom. Aí pode ser. Mas uma pessoa que passe por uma tragédia, perda de família, doença, chegar no seu limite, seja no emprego ou na convivência social, ninguém vai conseguir falar que viveu maravilha. A não ser que ele tenha uma evolução espiritual já, que ele tenha uma compreensão de que tudo aquilo era necessário. Aí ele vai até agradecer a Deus por coisas ruins que aconteceram a ele e vai achar maravilhoso. Uns são vítimas de enfermidades prolongadas, de pessoas perturbadoras e insensíveis, de incompreensões contínuas, de falsas necessidades orgânicas insistentes, de períodos de pessimismo e de amargura, mesmo conhecendo as terapêuticas de amor e de força que lhes estão ao alcance. Recebi, né? Os que são vítimas das enfermidades prolongadas, justamente porque convivi com pessoas perturbadas que eu não soube conviver. Eu sempre fui uma pessoa que queria as coisas certas. Hoje mesmo o menino falou para mim, no Uber, ô professora, eu tenho o maior respeito pela sua profissão, tá? Eu só acho que vocês têm que ser mais valorizados. Eu falei, mas? Como assim? O professor é valorizado quando ele é um bom professor. Ele é valorizado, sim. Ah, não, mas não é nesse sentido de agradecimento, não. É, em termos de dinheiro, eu falei, piorou. Eu não vejo um professor morar embaixo da ponte. Eu não vejo nenhum professor passar aperto. Em julho e dezembro, tá todo mundo indo pra praia, todo mundo viajando. E geralmente pega os 15 dias de férias, 30 dias de férias e some. E qual é o trabalhador que sai 4 horas da manhã e volta 10, 11 horas da noite e consegue fazer isso? Uma vez por ano sequer. Vai lá e volta. Então assim, mas estudou muito, é ele que forma outros profissionais. Concordo, eu sou professora, gente. Lógico que eu concordo com tudo isso. Mas tem cada tipo de professor que não merecia ganhar nem 100 reais. Juro. É que vocês não conhecem a realidade lá dentro dos bastidores. Eu conheço. E foi justamente lá dentro dos bastidores que eu adquiri essa doença. Porque tem muitos que não estão ali por conta do aluno. Não sabem realmente o valor de ser professor. É complicado falar sobre isso, é muito complicado. Mas podem ter certeza que em toda profissão tem gente boa e tem gente ruim. Bons profissionais e péssimos profissionais. Então cada qual está onde exatamente precisava estar. Infelizmente, aqueles que vieram para tumultuar, eles estão no meio dos bons. Ou eles aprendem ou aprendem, não tem outro jeito. Vai chegar uma hora que a consciência vai pesar, vai dormir. Tem uns que chegam em estado de loucura total, porque tinham uma missão importantíssima a fazer e não fizeram, não deram conta do recado. Tem policial também que vai chegar no final na loucura, porque tinha que vir aqui e ser protetor. Fazem esse contrato lá no plano espiritual, eu venho para ser protetor. Aí chega aqui e o cara vira corrupto. Mas não é a profissão, não é ser professor, não é ser policial, não é ser médico. É a pessoa que está ali, na farda, no avental, seja do que for. Tem pessoas e pessoas. Tem profissionais e profissionais. Então, se a gente não dá conta das nossas missões, nós vamos ser cobrados, claro que vamos. Se a gente não dá conta de ser pai e mãe,
responsável, respeitoso com seus filhos, a gente vai ser cobrado. Se a gente não dá conta de ser um bom amigo, a gente vai ser cobrado. Tudo vai ser cobrado. E não é porque Deus é vingativo, nada disso não. É porque você vai colher horas. Você não plantou? Então, você plantou maçã e você quer o quê? Você quer colher melancia? 10 vezes maior do que uma maçã? Esquece, esquece, né? Tá tendo muito comentário aí do pessoal lá do Submarino, né? Eu nem assisto televisão, mas estou vendo esses comentários na internet. Não gosto muito de ficar vendo jornal, não, que jornal é puro sangue, né? Então eu evito. Ultimamente eu falo que eu tô zen. Zen problemas. Zen mesmo. Não quero. O que eu posso resolver, eu ainda resolvo. O que eu não posso, não adianta. E aí os comentários sobre submarino. O que você acha, Patrícia? Falei, não o espiritismo. Eu acho o seguinte, se cada 1 milhão daquele que foi dado para visitar o Titanic, que estava afundado, que nenhum daqueles caras eram estudiosos que pudessem trazer algum benefício para a humanidade, se cada 1 milhão daquele fosse investido em crianças, em pessoas sobre a margem com problema real de vida, eu acho que eles estavam aqui ainda contando história. Só o que eu acho. Mas eu não sou Deus, né? Não sei o propósito de Deus na vida deles. Mas eu só acho, né? Outros enfrentam os desejos tormentosos e tombam, logo passando a viver arrependimento prolongado e causticante, como se houvessem ido muito mais longe em desequilíbrio, o que não corresponde à realidade. Como eu falei, tem muita gente que acaba chegando à loucura, né? Por não arcar com a sua responsabilidade. Tentam levantar-se, reerguer-se, continuar como se houvessem superado o deslize, mas ele espicaçando a consciência e humilhando a sua vítima. Alguns ficam revoltados, aí começam a cutucar as suas vítimas, como se ele fosse vítima, ele pode abusar dos outros que acabam sendo sua vítima. Dá para entender isso? Para tirar a culpa dele, ele culpa o outro. Inspirações malévolas tornam-se uma cortina de dúvidas em relação aos próprios objetivos, aos companheiros, os esforços desprendidos. Tem gente que acaba com um casamento por conta disso. De pouquinho em pouquinho, vai abrindo guarda das suas responsabilidades, começa a jogar a culpa totalmente no outro. Ele é o santo de tudo. Não aceita se transformar, não aceita ou não. Começa a ficar isolado, dá uma de doido. A família também isola por si. E aí acabou. Ontem eu estava assistindo uma palestra falando sobre isso. A divisão, né? A divisão que inicia de atitudes que você não pensa antes de falar. Você divide a sua família o tempo todo. E ao invés da gente trazer, a gente divide. E aí, durante a palestra, eu ainda pensei comigo aqui, porque eu fico pensando o tempo todo sobre as coisas que eu leio, que eu escuto. Falei, caraca, mais uma para colocar no meu caderninho de dívida. Que quantas vezes eu não dividi minha família? Muitas vezes. Hoje não é que eu vou ceder. A gente não muda muito depois que fica velho. Eu não acredito nisso. Mas tem coisas assim que antes eu falava um não e hoje eu posso falar talvez, vai. Não vou falar sim, mas vou falar um talvez. Hoje talvez as coisas seriam um pouco mais diferentes pelo conhecimento que eu tenho e que há anos atrás eu não tive. Né? É vivendo e aprendendo essas coisas. Isso aí não vem numa cartilha, siga que vai dar tudo certo. É vivendo e aprendendo, né? Então tem gente que tá vendo que tá dando errado e continua no que tá dando errado. Tá fadado ao fracasso, né? Aí deixa para outra encarnação fazer o quê? A gente tem uma vida inteira de encarnação, né? Só que dá para acelerar, né, turma? Não dá não? Uma certa lassidão toma conta do corpo e prostra-o a pouco e pouco, prolongando o seu cerco malfadado em tentativa de inutilizar-te o trabalho edificante. Sim, tudo isso acontece com todos os seres humanos no seu processo de autoiluminação. Todos nós passamos por isso. Todos. Que bom. Não é só eu que me lasco, não. Todo mundo tem que se lascar também. Tá pensando o quê? A predominância de sombra no teu ser
e, portanto, só lentamente é que vão fazendo as áreas de luz que terminarão por proclamar a vitória sobre a treva. Aí chega nessa parte, é legal. Você tá ali se desculpando toda hora que você tá fazendo coisa errada. E vem mais, e vem mais. Pedro era o rei do perdão, né? Toda hora ele falava para Jesus, eu vou fazer tal coisa, pronto. Fazia tudo o contrário. Eu falo que eu sou Pedro reencarnado, porque é impossível, como eu sou atrapalhada. Toda vez que eu vou falar, hoje eu vou ficar de boa. Me acontece tudo para ficar nervosa. Hoje eu não vou falar palavrão, eu já amanheço gritando palavrão. Não é? Então, assim, é incrível. A nossa autoiluminação significa que ninguém vai chegar na gente e vai falar assim, ó, você precisa mudar nisso. A autoiluminação é você buscar a solução para esses problemas, é você perceber o que está fazendo de certo e errado e mudar teu rumo. Não é ir para onde todo mundo está indo, mas é ir para onde Jesus iria. Colocar Jesus na frente e falar, se fosse Jesus, ele faria isso ou não? Não faria? Então também não devo, mas eu fiz, então eu vou me corrigir. A autoiluminação é você se transformar. Tem um ditado que fala, a gente só pode ajudar quem quer ajuda. Então a autoiluminação, se você não quer ajuda, não vai chegar ajuda também de lugar nenhum. Então a gente precisa se ajudar. Primeiro a gente, né? Depois a gente aceitar o que vem de fora. Que seja para o bem, né? Eu vou parar por aqui. Amanhã a gente continua. Até logo, gente.